Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia promove a audiência pública para debater o andamento das audiências de custódia. 4º Congresso Brasileiro de Direito e Saúde divulga carta de Fortaleza. Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará visita a cadeia pública de Tapajé. Acompanhe a palavra do presidente com o advogado Valdetar Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no programa OAB na TV Mundo Jurídico. O Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia da OAB Ceará promoveu a audiência pública na sede da Ordem Cearense para debater o andamento das audiências de custódia instituídas pelo Poder Judiciário Cearense em agosto desse ano. A partir de agora, presos em flagrante serão apresentados a um juiz no menor tempo possível. O objetivo da audiência de custódia é fazer com que o preso, ao ser preso em flagrante, tenha contato com o juiz no prazo de 24 horas. A ideia é que o acusado seja apresentado e entrevistado pelo juiz em uma audiência, em que serão ouvidas também as manifestações do Ministério Público, da Defensoria Pública ou do advogado do preso. Durante a audiência, o juiz vai analisar a prisão sobre o aspecto da legalidade, da necessidade e da adequação da continuidade da prisão ou da concessão de liberdade, com ou sem a imposição de novas medidas cautelares. O juiz poderá avaliar também eventuais ocorrências de tortura ou de maus tratos, entre outras irregularidades. Mas, de acordo com o coordenador do Centro de Apoio da OAB Ceará, o prazo de 24 horas para a apresentação do preso ao juiz não está sendo cumprido no Estado, por isso a necessidade de uma audiência pública. Nós discutimos hoje as principais demandas da sociedade e da advocacia com relação à implantação das audiências de custódia. Levantamos vários pontos, o primeiro com relação a demora, que o projeto inicial dessas audiências que fossem realizadas a partir de 24 horas da apresentação do preso, e hoje ela está demorando de 20 a 30 dias. A outra é com relação ao atendimento ao advogado, a marcação das audiências, a questão de ter um espaço para o advogado poder se entrevistar com o seu cliente preso. Então, vários desses pontos, nós saímos daqui com um resultado positivo. O primeiro deles é que hoje se aceitam as certidões que são colocadas, enviadas pelo próprio advogado. Então, aí, nesses casos, o preso já é ouvido imediatamente, sem ter que passar pelo processo de consulta pela CIAAC, que é o que está hoje atrasando muito esse processo. O outro ponto é com relação à marcação do horário de audiência, que elas são todas marcadas para as 13 horas, então muitas vezes ela acontece no final da tarde, o advogado tem que passar a tarde toda esperando a realização da audiência. Saímos não com nada definido, mas já com a promessa de se avaliar essa questão para poder fracionar essas audiências para que tenha um horário um pouco mais definido. Um dos pontos questionados pela OAB Ceará durante a audiência estava a demora da Central Integrada de Apoio à Área Criminal em efetivar a pesquisa da vida pregressa do preso. A demora para ocorrer as audiências e a inexistência de espaço físico adequado para o advogado conversar com seu cliente. De acordo com Navarro, há um projeto para que as audiências de custódia ocorram na Delegacia de Capturas, onde o advogado terá mais espaço. Com relação a um local para que o advogado possa entrevistar reservadamente com o seu cliente preso, como prevê a Constituição e a legislação. Isso também ficou de se analisar, nós já está se vendo com a diretoria do Fórum. Sabe-se que na futura implantação das audiências de custódia na Delegacia de Captura já vai ter esse espaço, mas enquanto isso não ocorre, a gente está buscando um espaço alternativo, já ficamos de ver isso com o diretor do Fórum. Então, de um modo geral, a audiência foi proveitosa? Foi proveitosa, a gente sabe que existem as dificuldades, mas quando a gente busca alternativas, busca saída com proposições de uma forma positiva e propositiva, a gente tende a construir um resultado melhor. Após as deliberações, as autoridades participantes da audiência comemoraram os resultados. É muito positiva a discussão. Nós sabemos que esse projeto da audiência de custódia ele veio para ficar e que tem trazido resultados positivos, mas o que nós estamos sentindo da OAB e que são reclamos da advocacia é a questão da demora.
o preso ele demora para chegar no dia da audiência de custódia, os advogados não têm onde ficar esperando. Então, o que a OAB quer com esse encontro é exatamente isso, que haja um local adequado para o advogado esperar, que o advogado seja tratado de forma humana, digna. Nós sabemos também que há também uma demora enorme no tocante à questão das certidões, na questão da localização desse preso, o que é que ele responde para ter direito ou não à avaliação de uma medida cautelar. Então, já ficou deliberado, inclusive, que será marcado, juntamente com o doutor Navarro e sua comissão, uma nova data, um novo encontro, provavelmente em março. Não é? Onde essas questões que foram debatidas aqui, esses problemas, nós vamos verificar o que foi solucionado, o que foi minorado e o que ainda precisa melhorar. O diretor do Fórum Clóvis Bevilacqua, José Maria dos Santos Salles, ressaltou a iniciativa da Ordem Cearense. A audiência foi proveitosa, foi muito boa, muita gente falou, muitas reclamações, mas também muitos elogios, e levamos para o fórum, para a diretoria do Fórum, muitos pedidos, requisições, solicitações foram feitos pelos advogados a fim de que possamos melhorar cada vez mais a realização da audiência de custódia. A juíza auxiliar da Vara de Custódia, Lia Sâmia Souza, também considerou os resultados positivos e elogiou a postura da OAB Ceará em ter a iniciativa da audiência. Foi muito positivo, né? A OAB assume uma postura de partícipe das soluções, né? A gente ouve muita reclamação, mas hoje a gente ouviu muita sugestão, né? E os problemas estão surgindo, mas estão sendo resolvidos aos poucos. A administração do Tribunal de Justiça tem sido muito proativa. A presidente tem apresentado soluções com material. Enfim, a gente acha que o resultado da audiência é bastante positivo e a gente vê com bons olhos essa vontade da OAB de continuar realizando audiências de custódia. A representante da Defensoria Pública lembrou que atualmente temos em média 43,4% de pessoas que estariam respondendo ao processo detidas, mas em condições de estarem em liberdade. As pessoas hoje em dia têm a garantia de que, caso venham a ser privadas da liberdade, elas vão ter a presença de um juiz, de um promotor e de um defensor logo após esse fato, o que antes, muitas vezes, infelizmente, demorava meses e casos até de anos. Então, hoje nós temos, em média, 43,4% de pessoas que estariam presas, respondendo o processo, presas e que estão em liberdade. Esse número é um número muito grande, é alarmante e ele costuma seguir o mesmo padrão em todo o país. Então isso demonstra como se vinha prendendo mal as pessoas. E isso é um salto civilizatório, não resta dúvida, e tanto a OAB como a Defensoria Pública, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a sociedade civil como um todo, tem que estar de olhos bem abertos, porque isso é um avanço histórico e que a tendência é de que a gente deixe gradativamente essa cultura do aprisionamento em massa. O 4º Congresso Brasileiro de Direito e Saúde, Humanização e Acesso à Qualidade, realizado no dia 24 ao dia 26 de novembro pela Comissão de Saúde da OAB Ceará e pela Promotoria de Justiça e Defesa da Saúde Pública, divulgou a Carta de Fortaleza. O documento contém as principais resoluções do encontro para a melhoria do sistema de saúde brasileiro. Os organizadores do evento disseram que nas propostas aprovadas são considerados pontos indispensáveis e essenciais para que se tenha um sistema único de saúde digno e eficiente, com serviço humanizado e acesso de qualidade. Nós vamos elaborar uma carta propositiva, uma carta de recomendação, que sairá no final desse congresso, que será encaminhado para os gestores públicos, tanto a nível estadual como a nível nacional. É uma carta propositiva, é uma carta de recomendação, onde o controle social está elaborando. Uma das parceiras da Ordem Cearense e organizadoras do evento, a promotora de justiça Isabel Porto, também destacou a relevância do evento para a discussão das melhorias do sistema de saúde brasileiro. Nesse evento nós estaremos extraindo a Carta de Fortaleza com recomendações para o executivo, né, fazer com que a população tenha o acesso, tenha o direito, tenha a eficiência dos serviços de saúde.
Na carta, o Congresso repudia qualquer redução de recursos no orçamento do Ministério da Saúde, visto que a proposta orçamentária de 2016 adere à Frente Nacional de Mobilização em Defesa do SUS, organizada pelo Conselho Nacional de Saúde. Apoia a PEC 01/2015, que altera o artigo 198 da Constituição Federal para dispor do valor mínimo a ser aplicado anualmente pela União em ações e serviços públicos de saúde de forma escalonada. A carta manifesta ainda outros apontamentos. Mais informações no site da OAB Ceará. A convite da juíza Daniele Estevam Albuquerque, da comarca de Itapajé, a Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará visitou a cadeia pública de Itapajé. A inspeção é uma continuidade das ações da comissão. O objetivo da visita foi auxiliar na inspeção do estabelecimento, bem como realizar vistoria nas condições em que os presos da unidade cumprem penas. A visita foi acompanhada por juízes e promotores de justiça. O advogado Elias de Brito, membro da Comissão de Direito Penitenciário da Ordem Cearense, explicou o trâmite da inspeção. Estivemos aqui na comarca de Itapajé para auxiliar na inspeção feita na cadeia pública, a qual constatamos que a mesma não preenche nenhum dos requisitos estabelecidos na Lei de Execução Penal, violando frontalmente a dignidade humana dos presos que aqui se encontram. Presente para acompanhar a visita, a juíza Daniele Estevam Albuquerque disse que existe uma ação civil pública formulada pelo Ministério Público do Ceará para a interdição, reforma ou construção do estabelecimento. Existe uma ação civil pública formulada pelo Ministério Público em face do governo do Estado do Ceará, visando a interdição ou reforma ou construção de uma nova cadeia pública de Itapajé. Então, durante o ano, durante o trâmite dessa ação, foi verificada a ocorrência de várias fugas, inclusive nós tivemos um caso de homicídio ocorrido numa das células aqui da cadeia pública. E são várias as denúncias de falta de estrutura, de pessoal, né? Então, visando verificar em loco, né, a situação real da cadeia pública, foi determinada essa inspeção judicial. Então, convidamos, né, as partes envolvidas no processo, nós notificamos o Ministério Público, o Governo do Estado, por meio da sua Procuradoria. Convidamos também membros da OAB para participar dessa inspeção, secretário de Justiça, para que todos, né, viessem pessoalmente aqui e ver em loco a situação da cadeia pública de Itapajé, que infelizmente está muito degradante e todos os dias a gente tem que lidar com essa situação. Para o promotor de justiça Rodrigo Manso Damasceno, a cadeia não oferece ao preso condições dignas de cumprir sua pena. Essa cadeia é uma cadeia deplorável, uma cadeia que esse ano existiram várias fugas, é uma cadeia hoje que não dá condição de qualquer tipo de pessoa cumprir a sua pena de maneira digna, né? É uma cadeia que, se fosse por vontade do Ministério Público, ela já não estaria mais funcionando, porque já existe uma ação civil pública ajuizada há tempos, em que o Ministério Público, contando com a participação do Poder Judiciário no que toca ao julgamento de uma liminar que foi pedida, obteve acolhimento, a cadeia ela foi interditada, mas o que é comum no Estado do Ceará é que há uma interferência política e o presidente do Tribunal de Justiça, utilizando de um instrumento jurídico existente no ordenamento jurídico, suspendeu os efeitos da liminar e essa cadeia continua a ser tratada como um equipamento público não de interesse público, mas um equipamento público de interesse político, porque de interesse público essa cadeia não tem nada, porque ela não recupera as pessoas, não trata as pessoas, não recebe familiares, não recebe pessoas que podem dar um tratamento de educação aqui, um tratamento religioso aqui. Ou seja, essa cadeia ela é tudo menos compatível com a lei de execução penal vigente no país. A Associação dos Jovens Advogados de Fortaleza e Regiões do Ceará não tem medido esforços no sentido de fomentar a jovem advocacia no Estado. Para falar sobre as principais ações desenvolvidas pela entidade aqui no Estado, nós conversamos agora com o presidente da Haja Forte, Dr. Patriarca Brandão. Dr. Patriarca, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Nós agradecemos aqui o convite, Evelde. Muito obrigado. Dr. Patriarca, é uma série de ações desenvolvidas pela Haja Forte
no sentido de facilitar o dia a dia do jovem advogado cearense. Dentre elas, uma que me chamou bastante atenção foi o lançamento de um guia prático para o jovem advogado. Cerca de 5.000 exemplares foram editados, não é verdade? Isso, Hervelde. Nós lançamos no início do ano de 2015 o Guia Prático do Jovem Advogado, exatamente para dar uma facilitação ao jovem que está saindo dos bancos da faculdade e ingressando agora no mercado novo. E com isso nós lançamos 5.000 exemplares físicos que, após o esgotamento, em parceria com a OAB, nós lançamos a versão virtual, que pode ser baixada na plataforma da Ordem dos Advogados do Brasil do Ceará. Além do guia prático, a entidade realizou uma série de debates, dentre eles debates sobre o novo CPC, o novo Código de Processo Civil, e o instituto que está em voga chamado delação premiada ou colaboração premiada, quem desejar, é verdade? Isso. Durante o ano nós fizemos 4 rodadas de debates jurídicos, iniciando sobre gestão jurídica, em seguida passamos para o novo Código de Processo Civil, e aí nós falamos do avanço, das conquistas da advocacia, tendo como expoente o presidente da OAB, Valdetário Monteiro. Em seguida tivemos uma nova rodada para falar sobre o ato de julgar, a visão peculiar do julgador, e aí tivemos como expositor o juiz federal Marcos Maírton, Dr. Marcos Maírton, e fechando esse ciclo de debates do ano de 2015, nós tivemos o debate com o Dr. Paulo Quezado sobre o tema delação premiada, que está bem em voga. Doutor Patriarca, a Haja Forte, a Associação dos Jovens Advogados de Fortaleza, ela tem desenvolvido um trabalho muito próximo da própria OAB Ceará, no sentido de qualificar, de apoiar o jovem advogado, não é verdade? De que forma está se dando esse trabalho, essa parceria entre a Haja Forte e a OAB Ceará? Nós trabalhamos com essa parceria aproveitando toda a credibilidade da Ordem dos Advogados do Brasil para trazer o jovem advogado próximo da Haja Forte para a advocacia cearense. Nós sabemos hoje que a Ordem ela está bem mais próxima do advogado como um todo, e através da Haja Forte, com esse ciclo de debates, de palestras, desses eventos de integração, nós conseguimos realmente trazer o jovem advogado para esse novo núcleo da advocacia. A entidade realizou também este ano um grande encontro, o Encontro Estadual do Jovem Advogado no Centro de Eventos, onde participaram cerca de 1.000 jovens advogados. O senhor poderia falar um pouco sobre este evento? Foi um evento grandioso, Hervelde. Nós tivemos aqui o professor Pedro Lenza, que é campeão de vendas de livros jurídicos no Brasil, e o livro dele hoje, do Direito Constitucional, é o livro mais lido em todo o Brasil. Então, ele veio para falar sobre a superdemocracia, que é um tema realmente bastante relevante, e nós precisamos cada vez mais estudar esse tema sobre todos os processos que estão chegando ao Supremo Tribunal Federal, e aí lá está sendo realmente decidido a vida do brasileiro como um todo, e não só as questões constitucionais. Um outro ponto alto no que diz respeito aos eventos realizados pela Haja Forte foi o evento sobre o novo Código de Processo Civil, realizado em parceria com a Associação dos Advogados da Caixa Econômica Federal. Como é que foi este evento? Eu gostaria que o senhor falasse logo após um breve intervalo. Nós voltamos a entrevistar o presidente da Associação dos Jovens Advogados de Fortaleza e regiões do Ceará, a Haja Forte, doutor Patriarca Brandão. Doutor Patriarca, a pergunta que ficou no ar, no bloco anterior, foi sobre um evento realizado em parceria com a Associação dos Advogados da Caixa Econômica Federal a respeito do novo Código de Processo Civil. A Advocef, em parceria com a Haja Forte, realizou um grande evento sobre o novo Código de Processo Civil. E aí, nesse momento, nós discutimos lá sobre os recursos no novo Código de Processo Civil. Trouxemos o professor Alexandre Freire, que é assessor do ministro Marco Aurélio Melo, e veio especialmente para esse evento, para falar dos avanços do novo Código de Processo Civil, no que se refere à questão dos recursos. Novo código que entrará em vigência a partir de 2016, salvo engano? A partir de março de 2016. Uma coisa que me chamou bastante atenção também foram as ações sociais bastante relevantes desenvolvidas
pela AGEFORTE. Em cada evento deste, a AGEFORTE tinha preocupação com a responsabilidade social, não é verdade? Isso. Todos os eventos realizados pela AGEFORTE, nós tivemos como a forma de ingresso a doação de alimentos ou leite em pó. E esses alimentos, a cada evento, nós fizemos uma ação social para beneficiar as pessoas mais carentes, levando os leites em pó para o IPRED e os alimentos para a comunidade mais carente, contemplando assim toda a sociedade cearense. Doutor Patriarca, a entidade ela tem se preocupado também com o Estado como um todo, inclusive está abrindo aí, não sei se o nome certo seriam filiais, no interior do Estado, não é verdade? Para atender o maior número de jovens advogados. Isso, nós desenvolvemos o trabalho genuinamente na capital, mas esse trabalho tem ganhado espaço em todo o interior do Estado. E com isso nós lançamos no ano de 2015 a diretoria regional da AGEFORTE na zona norte do estado do Ceará, com sede em Sobral. Mas há a perspectiva de abrir novas subseccionais. Isso. No ano de 2016 nós temos o projeto de levar para a região do Cariri, a região centro-sul e também para a região central do estado do Ceará, fazendo assim com que todo o estado do Ceará possa estar próximo da AGEFORTE e da Jovem Advocacia cearense. E quais são as ações, as novas ações que já estão sendo pensadas pela entidade para atender os jovens advogados no ano vindouro? Nós precisamos continuar discutindo e levando à ordem a questão da remuneração do jovem advogado, a questão de uma tabela para correspondentes, principalmente no interior do estado, que hoje a gente sabe que está sendo utilizada uma prática vil de uma cobrança mínima de honorários, e a gente precisa realmente acabar com isso e fomentar com que a ordem possa realmente lançar uma tabela a ser seguida por todos os advogados. Além do mais, nós pretendemos, além disso, fomentar mais eventos acadêmicos, a discussão, elevar o nível do debate jurídico no Brasil através desses debates em todo o estado do Ceará e não só na capital cearense. Há uma preocupação com a qualificação do jovem advogado, então? Isso, perfeito. A gente sabe que na faculdade normalmente não se consegue dar todo o suporte da prática. E todos esses eventos jurídicos que nós promovemos, ele tem um suporte prático. Tudo isso vai ser discutido como acontece no dia a dia, que foi o que aconteceu durante todos os debates jurídicos que nós promovemos. Então, essa é uma preocupação nossa, recorrente, e continuaremos focados nisso para dar mais suporte ainda ao jovem advogado. Doutor Patriarca, o senhor foi convidado para ingressar nesta chapa que foi eleita agora para o próximo triênio, encabeçada pelo advogado Marcelo Mota. O senhor foi eleito, inclusive, o conselheiro estadual mais jovem do estado do Ceará. Quais são os seus propósitos agora, já uma vez eleito como o conselheiro mais novo do estado do Ceará? Foi uma grande alegria, Evelt, receber esse convite já do presidente eleito, Dr. Marcelo Mota. E após a eleição e agora logrado o êxito no pleito eleitoral, realmente muito me honra ser o conselheiro estadual mais jovem. Me sinto preparado para assumir esse mistério diante da bagagem que a Jovem Advocacia me deu, através da AGEFORTE, através de todos os trabalhos já desenvolvidos. Também pelo Conselho Jovem da OAB Ceará, cujo qual eu fiz parte, ainda faço parte até o final desse ano. Então, realmente é uma grande alegria. Nós temos grandes projetos, não só para a Jovem Advocacia, mas para a advocacia cearense. E espero poder, estando lá, poder colaborar com toda a advocacia e a sociedade cearense. Ótimo. Doutor Patriarca, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua presença e as informações aqui prestadas. A gente que agradece da AGEFORTE, a Jovem Advocacia do Estado do Ceará, agradece pelo espaço cedido aqui e dizer que estamos sempre à disposição para prestar esclarecimento e para contribuir com a nossa classe. Muito obrigado, Evelde. Obrigado. Ivelise Maia. A OAB Ceará foi uma das instituições apoiadoras do 6º Congresso Nacional de Direito Portuário e Aquaviário. O evento aconteceu no dia 3 de dezembro na Faculdade Unicristos. Durante o evento foi firmado um termo de cooperação entre o Ministério Público do Trabalho, Controladoria Geral da União e Procuradoria Geral da Justiça do Ceará
para aprimorar as rotinas de habilitação do seguro-desemprego da pesca artesanal atribuídas ao INSS. Um dos objetivos foi impedir fraudes nos procedimentos de habilitação e concessões do benefício. Outra finalidade do Congresso foi minimizar os impactos negativos dos defesos da lagosta, piracema e de outras espécies marinhas e propor soluções para os problemas relacionados à pesca e à saúde do trabalhador portuário e aquaviário. Augusto Meirinho, procurador do Trabalho e coordenador da Coordenadoria Nacional de Direito Portuário, disse que a expectativa é que amadureça a discussão e se colabore com o avanço da lei de modernização dos portos. O procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury, ressaltou que o evento debaterá temas que dizem respeito ao desenvolvimento econômico de todo o país. Ele ressaltou ainda que o objetivo foi levantar a discussão sobre as interpretações jurídicas que estão sendo dadas ao assunto, uma vez que é algo que exige muito esforço e debate para que se tenha um entendimento uniforme. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará, e a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, CAASSE, possuem um convênio firmado com o Promad para levar tecnologia até o seu escritório. Através dele, você tem acesso ao sistema jurídico e ao site do advogado de forma gratuita, por no mínimo 6 meses. Caso seja recém-formado, esse prazo pode chegar até 2 anos. Participe cadastrando-se em www.promad.adv.br e faça como quase 80 mil colegas advogados em todo o Brasil. E vamos agora à palavra do presidente, com o advogado Valdetário Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Caros colegas advogados e advogadas, a Ordem dos Advogados do Brasil tem trabalhado e muito com as suas comissões para auxiliar tanto a OAB Ceará como o Conselho Federal em medidas efetivas para a advocacia. Foi assim que estivemos no Conselho Federal, junto com a presidente da Comissão de Direito Previdenciário, a colega Regina Jansen, pugnando para que medidas efetivas fossem tomadas para o atendimento prioritário de advogados e advogadas. Foi assim também que o presidente nacional, Marcos Vinícius Furtado Coelho, pôde, junto ao Poder Judiciário no DF, conseguir medida liminar para que advogados e advogadas tivessem esse atendimento prioritário em todas as agências do INSS espalhadas pelo Brasil. É assim que contribuímos com a advocacia, lutando por nossas prerrogativas. O advogado, quando atende numa agência do INSS a demanda do seu cliente, ele atende a demanda da sociedade e precisa, para isso, ter atendimento prioritário. Prerrogativas profissionais são a base do desenvolvimento da advocacia e é por isso que lutamos tanto para que sejam, além de respeitadas, sejam aumentadas na sua amplitude constitucional. Este foi um ano de muitas turbulências nos campos político, econômico e social no Brasil. Para fazer uma análise das principais ocorrências, nós conversamos agora com o presidente da Comissão de Ética e Combate à Corrupção Eleitoral da OAB Ceará, Dr. Tarcísio José da Silva. Dr. Tarcísio, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Bom dia, agradeço o convite. Exatamente, estamos aqui nesse final de ano, né, tentando participar desse programa que tem grande audiência, para que a comunidade se cientifique do que a OAB está fazendo no campo político. Dr. Tarcísio, qual o balanço que a OAB Ceará faz do ano que se encerra e quais são as propostas para o ano vindouro? Olha, a OAB Ceará se sente satisfeita por ter ajudado no combate à corrupção, principalmente na eleitoral, principalmente no campo da reforma política. Porque uma das espinhas dorsal do nosso trabalho é a reforma política. A gente sabe que a corrupção campeia, tá certo? Sem uma reforma política, nós entendemos, sem uma reforma política adequada, não se chega a um bom termo o problema da corrupção. Tanto que a OAB elaborou o projeto de lei e está aí tendo grande vitória. Inclusive, nós temos aí, antes nós tínhamos a lei que proibia a compra de voto, depois veio a lei da ficha limpa, depois veio a lei da responsabilidade fiscal, depois veio a lei da informação, a transparência da informação, tá certo? E depois veio a lei anticorrupção, que a gente chama, que a gente responsabiliza as empresas que colaboram com a corrupção.
E, adicionando a tudo isso, nós elaboramos um projeto de reforma política em que nós tivemos grandes vitórias, entre elas o problema do financiamento das empresas, porque o poder econômico, o poder político, influenciava nas decisões políticas do país, favorecendo a corrupção. Então, essa vitória, que é da OAB, inclusive o Supremo Tribunal decidiu que era inconstitucional as doações das empresas, e que nós consideramos uma grande vitória neste ano para nosso projeto de reforma política. A mini reforma política, então, atendeu aos anseios da OAB? Olha, a reforma política que foi feita trouxe, na verdade, alguns ganhos, tá certo? Trouxe alguns ganhos. Mas ela ainda não encerra o nosso trabalho. Por quê? Porque ela não contemplou todos os itens que a gente está trabalhando, inclusive o projeto. Agora mesmo, já antecipando para o próximo ano, nós vamos trabalhar em cima do RECOL. Quer dizer, é um instituto novo para nós, porque já existe isso nos Estados Unidos. Então, quando um governo adquire uma impopularidade abaixo de 30%, então o RECOL vem solucionar o problema. O impeachment é um instrumento institucional, mas ele não atende de imediato a esse nível de insatisfação da sociedade. Então, se a sociedade, se um governo que foi eleito com uma proposta, e essa proposta não está sendo realizada, ou está sendo realizada de forma inadequada, então o que acontece? Vamos consultar aquele mesmo eleitor que elegeu, se continua, se não continua, através do RECOL. Então, nós, no ano de 2016, vamos até 2018, ver se em 2018 já podemos trabalhar com esse instrumento, do RECOL, para que seja implantado no Brasil um instrumento adequado e momentaneamente mais eficiente do que o impeachment. E a campanha 90 dias de combate à corrupção, ela atingiu seus objetivos? A OAB sempre preocupada em colaborar com o combate à corrupção não digo que é informar a sociedade, porque a sociedade está devidamente informada, porque a mídia está aí a todo instante dando essas informações. Mas nós fizemos um trabalho de conscientização junto às universidades, junto aos colégios, junto à sociedade, no sentido de que nós temos que ter a consciência que existe a corrupção e ela tem que ser debelada. E essa campanha realmente que a OAB encetou vai se encerrar agora no dia 9 e a gente atingiu os objetivos para os quais nós tínhamos trabalhado. Tá certo? Doutor Tarcísio, gostaria que o senhor falasse um pouco agora sobre o pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Na sua opinião, trata-se, na verdade, de um golpe, como prega a grande mídia? Eu gostaria que o senhor falasse logo após um breve intervalo. Voltamos a entrevistar o advogado Tarcísio José da Silva, presidente da Comissão de Ética e Combate à Corrupção Eleitoral da OAB Ceará. Doutor Tarcísio, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi relacionada ao impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Na sua opinião, este impeachment trata-se de um golpe, na verdade? Nós da OAB, nós temos como bandeira o Estado Democrático de Direito. É o nosso partido político, vamos dizer, né? É o nosso partido, é a nossa bandeira de luta. É o Estado Democrático de Direito. Então, toda vez que esse Estado Democrático de Direito é ferido, a gente tem que se manifestar. O impeachment, no Estatuto, que é um instrumento constitucional em que o Constituinte de 88 colocou para que o governo que não atendeu ou que cometeu crime de responsabilidade previsto na Constituição seja afastado e seja respondido por isso aí. Agora, aí você me pergunta, o impeachment agora tem procedência? Olha, nós já temos uma comissão, nós na OAB Nacional constituímos uma comissão de alto nível, inclusive com juristas, para analisar o problema da motivação do impeachment. Aí você diz, olha, mas existe realmente motivo para o impeachment?
Nós já fizemos um parecer, inclusive esse parecer ainda está pendente de ser apreciado pelo plenário do Congresso, que ia ser agora essa semana, mas não deu condições. Mas então, como não vai entrar em recesso, nós vamos fazer essa decisão em fevereiro, depois do recesso. Mas nós já temos um parecer dessa comissão que nós constituímos, e que dizendo que as pedaladas fiscais que estão aí colocadas e os decretos editados pela presidente. E os decretos editados, por exemplo, para poder fazer um jogo contábil, isso não revela responsabilidade fiscal, certo, como eles querem colocar. Até chega a surpreender que um jurista, né, de renome, tá certo? 3 juristas de renome façam esse pedido. Foi com que o Eduardo Cunha tomou a decisão de colocar o problema do impeachment para que seja apreciado pelo Congresso. Ora, a gente sabe que isso é um jogo político, tá certo? Alguém está querendo levar vantagem com essa proposta. Então, a OAB hoje não tem ainda não divulgou ainda a sua posição oficial, mas nós já temos um relatório da comissão que foi criada, dizendo que o impeachment não tem motivação jurídica para tanto. Se quer tirar a Dilma do poder, procure outros motivos, inclusive o crime de responsabilidade fiscal. É o crime de responsabilidade. E que as pedaladas fiscais não se constituem crime de pedalada fiscal. Nós chegamos à conclusão que a pedalada fiscal não constitui crime de responsabilidade nos termos que está previsto na Constituição. Agora, doutor Tarcísio, de que forma os movimentos sociais e as manifestações da rua podem influenciar na decisão do impeachment? Olha, é claro que os movimentos sociais e que as manifestações de ruas estão aí para demonstrar as suas insatisfações. Mas quem vai tomar a mesma decisão do impeachment é o Congresso Nacional, tá certo? É o Senado, presidido pelo Supremo Tribunal, que vai decidir com relação ao impeachment. Estamos agora sendo constituída a comissão que vai analisar o pedido, certo? Depois essa comissão analisar o pedido, aceitando o pedido, vai para o Senado vai colocar o projeto, vai colocar a proposta em mesa. O julgamento se dá no âmbito do Senado. Senado com a presidência do Supremo Tribunal. Presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, aí o que é que vai acontecer? A manifestação de rua pode influenciar? Pode influenciar até certo ponto. Mas que a questão do impeachment, não só a questão política, mas é uma questão também jurídica. Claro. Jurídica. Então, se o Senado chegar à conclusão que, politicamente, tem que haver o impeachment, mas, juridicamente, não tem respaldo, então, quem prevalece é o jurídico. Porque é uma posição constitucional. Então, se houve irresponsabilidade fiscal, o impeachment tem que prevalecer. Mas se não houve, não deve pode. prevalecer o lado jurídico, até em atenção, em respeito ao Estado democrático de direito. Pronto, que é a nossa bandeira de luta. Claro. Então, é daí porque a gente defende que o impeachment, nos modos como está sendo colocado, só é problema de mídia. Verdade. E para entender interesse de grupos, que não nos interessa. Nós interessamos é o Estado democrático de direito e que as instituições funcionem adequadamente para oferecer para a sociedade um bom trabalho, não só na área legislativa, como na área do executivo. Doutor Tarcísio, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua presença e as informações aqui prestadas. A gente agradece também essa manifestação e desejo a todos os colegas que estão nos assistindo um Feliz Natal e um próximo ano novo. E no próximo ano vamos continuar com esse nosso trabalho de reforma política e acredito que nós vamos chegar lá com recall. E muito obrigado. Obrigado. Ivelise Maia. Os estabelecimentos comerciais inscritos no regime normal de pagamento que realizarem vendas a prazo no mês de dezembro de 2015 poderão efetuar o recolhimento do ICMS nessas vendas em 3 parcelas mensais e sucessivas. É o que determina o decreto número 31.839, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 27 de novembro.
E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. Câmara de São Lourenço, Minas Gerais. Inscrições até 22 de dezembro. A previdência complementar do advogado vem crescendo a cada ano. E para conhecer como funciona esta previdência complementar, nós conversamos agora com a gerente comercial da OAB Prev Ceará, doutora Viviana Valente. Viviana, é um prazer tê-la aqui em nosso estúdio. Prazer todo nosso. Obrigada pela oportunidade. Nós queremos agradecer de um assunto tão relevante para o advogado, assim como para toda a população, que é o plano de previdência complementar. Claro. Inicialmente, eu gostaria que a senhora falasse para os nossos telespectadores como é que a OAB Prev está se preparando para o ano vindouro. O próximo ano, estamos atualmente no ano de crise política, de crise econômica, de crise financeira, né? Se fala tanto sobre isso. Então, mais do que nunca, é um conselho até dos próprios economistas, a importância de se ter um plano de previdência complementar. Mais ainda para o advogado, que na maioria das vezes é um profissional autônomo, né? E que tem que se preocupar com o seu futuro e o futuro de toda a sua família. Então, o plano da OAB Prev, ele vem muito voltado para isso, para que no próximo ano o advogado já se prepare e tenha uma cobertura maior. E o plano tem uma forte parceria com a OAB Ceará, por meio da Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Ceará, a CAASE, não é verdade? Isso, a Caixa de Assistência e a OAB Prev são os nossos parceiros aqui, né, com os advogados, têm divulgado o trabalho, então, fortemente, e aí eles nos dão todo esse suporte. Viviana, quais são os principais tipos de cobertura do OAB Prev oferecido para os advogados cearenses? Pronto, da OAB Prev, quando ele foi pensado em dar cobertura total, as 3 principais coberturas para o advogado e para a sua família, tá? Hoje ele é pensado voltado exatamente para a aposentadoria. Hoje o advogado com 65, 70 anos, muitas vezes ainda é a principal fonte de renda da família, né? E às vezes não tem a mesma força que tinha quando mais novo. Então é importante ele pensar como viver nessa melhor fase, nessa fase da terceira idade, né? Bem preparado. Também nós temos a cobertura de morte, aí já falando para a família, para os filhos, para a esposa. A gente sabe que isso pode acontecer, principalmente porque hoje estamos numa cidade, uma das cidades mais perigosas do país. Então, se o advogado tiver uma morte prematura, por exemplo, deixar sua família resguardada, toda resguardada, e aí são benefícios imediatos. E no caso de uma invalidez, muitas vezes ele se depara, acontece uma invalidez acidental ou por doença, e aí ele fica impedido de trabalhar, não tem a mesma força, mas aí ele fica recebendo aquela pensão, aquela renda no caso de invalidez. Então a OAB Prev ela foi pensada em continuar a estabelecer o padrão de vida do advogado e de toda a sua família. E quais são as vantagens competitivas do plano? Hoje, o plano da OAB Prev, por se tratar de um plano associativo, né, que tem essa parceria com a OAB, o principal diferencial é porque não tem fins lucrativos. Hoje, eu falar de um plano, né, de previdência que não tem fins lucrativos, eu já falo logo de isenções de taxas, de rentabilidade, que a gente consegue que 100% da rentabilidade seja repassada para o participante. Então, assim, nenhuma outra instituição, seja ela bancária, ela vai conseguir proporcionar todos esses benefícios para o advogado. Então, são isenções de taxas, rentabilidade atrativa e toda a segurança. Torna o plano bem mais atraente para o advogado. Com certeza, com certeza. Doutora Viviana, os advogados que estejam nos assistindo e caso queiram aderir ao plano de previdência complementar, como devem proceder? Pronto, hoje nós temos uma equipe de consultores especializados, que são os agentes comerciais. Eles muitas vezes entram em contato com o advogado, ou o advogado pode entrar em contato conosco através do telefone 3047-8236, tá? E ele vai receber essa consultoria no escritório, na residência, no fórum, na CAASE. A gente faz toda essa consultoria, porque nós não temos valores tabelados, vai de acordo com o seu perfil, com sua necessidade. Ele é acoplado, ele é desenhado conforme a sua necessidade. Doutora Viviana, qual a mensagem que a senhora deixa para os advogados que ainda não possuem um plano de previdência? Pronto, a mensagem que eu tenho para lhe falar é assim, se prepare, né, se resguarde. Eu acho que você deve conhecer, sempre se tem uma história de algum advogado que hoje já está nessa terceira idade e não pensou em ter um plano de previdência complementar e hoje não se encontra numa situação confortável. Então pense no seu futuro, pense a longo prazo, tenha essa cultura previdenciária. Hoje o plano de previdência complementar fechado, ele ainda é um dos melhores investimentos do país.
Viviana, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua presença e as informações aqui prestadas e abre espaço para as suas considerações finais. Obrigada. Então, eu agradeço esse espaço, a OAB, tão fortemente com a CAASSE, nos proporcionando, falando sobre essa cultura previdenciária para o advogado, que é tão importante. Hoje a gente escuta muito o advogado dizendo, e se há 30 anos tivesse tido essa informação, já tinha começado a contribuir o quanto antes. Então, faça sua adesão o quanto antes, que aí você vai ter um acumulado interessante para você. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ivelise Maia. Você conhece o plano de previdência complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar, através de extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Por isso, não perca tempo, faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Mais informações é só ligar 3464-3991. E a Comissão de Direito Previdenciário da OAB Ceará promoveu a 7ª Caravana Social. O evento ocorreu na Praça da Justiça Federal, no centro. O objetivo foi esclarecer à sociedade os direitos e deveres dos segurados e contribuintes da Previdência Social. A Caravana Social contou com a parceria da Justiça Federal, do Exército e do INSS por meio do Programa de Educação Previdenciária. Dona Luzanira Ferreira dos Santos, de 65 anos, há tempos guardava uma dúvida sobre o benefício de sua aposentadoria. Durante a 7ª Caravana Social, finalmente ela conseguiu solucionar a questão. Consegui, é importante que a OAB esteja mais presente no povo, porque as pessoas carentes são necessitadas, precisam, e o trabalho da OAB está de nota 10. Outra pessoa que conseguiu solucionar sua dúvida foi o assistente administrativo Vitor Mouras. Eu acho interessante porque, assim, tem muita gente que quer matar a curiosidade, tipo, de saber alguma coisa sobre benefícios, né, sobre auxílio-doença, e são meio leigos nessa área, né, aí, tipo, eu acho que foi uma boa ideia, né, porque aqui você está transmitindo o que as pessoas não sabem, né, tá passando para as pessoas, dando informação, orientando para que elas, né, o que elas devem fazer para continuar recebendo benefícios, para terem direito à aposentadoria. Eu achei legal. Presente à iniciativa, o presidente da OAB Ceará destacou o papel social da Ordem. A Ordem dos Advogados do Brasil ela tem um papel social muito importante. Além de ser a casa da advocacia, também é a casa da cidadania. Esse movimento feito pela Comissão de Direito Previdenciário, por seguidas vezes ao longo da gestão, permite que a população tenha um atendimento e conheça os seus direitos. A busca pelos direitos previdenciários tem auxiliado e muito a população carente a poder usufruir de algo que já é pago na conta tributária. Então é um trabalho louvável da comissão, parabenizo a cada um dos membros e a população agradece, como podemos ver aqui, as pessoas recebendo informações e agradecendo à Ordem esse papel relevante na praça, no dia a dia da população. A presidente da comissão, Regina Jansen, também falou sobre a iniciativa. É muito importante para a sociedade, porque nós estamos trabalhando em cima do direito previdenciário, esclarecendo a sociedade, né, sobre como conseguir um benefício previdenciário, a aposentadoria, auxílio-doença. A 7ª Caravana Social vem aqui para a Praça Murilo Borges, justamente para disseminar o direito previdenciário e esclarecer a sociedade como um todo, certo? Está aberta para os trabalhadores, para as donas de casa, empregados domésticos, os empresários que às vezes têm dúvida. Então, para a sociedade, a OAB está fazendo a sua função social, esclarecendo e tirando dúvida. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 18h30. Assista também o programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas. E ainda na TV União, canal 17, às quartas-feiras, às 19h15. Você pode conferir o horário das reprises do programa em todas as emissoras através do site da OAB Ceará. E também os programas anteriores no site oabce.org.br. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.